sua espada em Mateus 25, 14, 30. Vai ser longa. Rapidinho a gente lê, né? A parábola dos talentos. Escreve para mim aqui, por favor. Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30. Mateus 25, verso 14 a 30. Canetinha, ó. Canetinha na mão, caderno de guerra. Aqui, a nossa espada e vamos embora. Espero que você esteja em jejum. Quem está fazendo jejum, escreve aqui. Quem está fazendo jejum, diz eu já estou de jejum desde um pouquinho antes das 18 horas. Fiz uma refeição leve, estou em jejum até amanhã pela manhã. Coisa boa, gente. Ó, a Flavinha está em jejum. Isso aí, nosso jejum coletivo, nosso jejum espiritual, o objetivo para a ordenação da alma. A gente está começando com 12 horas de jejum, vai chegar um momento que a gente vai para 24, tá? Águias do alto da colina conseguirão. Ó, eu iniciarei agora, até amanhã às 8h30. Ótimo, Verbena. Vamos lá, cada um vai se adaptando no seu horário. Vamos ler a parábola dos talentos, tá? Porque isso aqui, ó, é quase uma puxãozinha de orelha pra gente, tá? Pra gente ficar ligada. Vamos lá. Que bom, Cleidiana, que bom. Vamos embora, então. Parábolas dos talentos. Presta bem atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é pra gente. O evangelho todo é pra gente, né? Essa parábola aqui, ó, é uma flecha no nosso coração. Uma flecha. E a gente tem que ganhar muita flechada, né? Vamos lá. Ó, vamos lá. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Agora vamos prestar bem atenção, ó. A um servo, esse senhor, a um servo deu 5 talentos. Então, para um servo, esse senhor, que é Deus, né, deu 5 talentos. A outro, 2 talentos. E a outro, 1. Por que ele fez essa distinção? Por que o Senhor, né? Aqui, parábola representando aqui Deus, né? Por que Deus deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para outro? Porque ele distribuiu esses talentos conforme as suas capacidades, tá? Então nós temos que ter muita humildade e entender que Deus tem os seus eleitos, tá? Mas quando Deus tem os seus eleitos, não é porque Ele está nos excluindo. Nós não temos a capacidade de algumas pessoas. Existem pessoas realmente que são muito talentosas. E essas, por que Deus também tem os seus eleitos? Qual o objetivo dos eleitos? Os eleitos eles são referências, eles são luz na nossa vida. Quando a gente conhece uma pessoa que tem muito talento, gente, o quanto aquilo impacta o nosso coração, não é verdade? Quando uma pessoa tem muita habilidade numa determinada área, aquilo te emociona, aquilo te toca profundamente. Os santos são eleitos. Olha que talento, grandes talentos dos santos. E olha quanto os santos impactam a nossa vida, tá? Então Deus entrega talentos conforme a nossa capacidade. Depois partiu, foi embora. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Ou seja, aquele que ganhou 5, negociou 5, ganhou mais 5, ficou com 10. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou, pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Aquele que tinha ganhado 5 negociou. Quando o senhor voltou, olha, tenho 10 para te entregar. Senhor disse-lhe, confiaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem, regozijar-te com teu Senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu 1 talento. Senhor, disse-lhe, olha só, gente, ainda, né? Aqui enfrenta Deus. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste? Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Ele usa a mesma, esse servo aqui que recebeu 1 talento, ele usa as mesmas palavras de Adão no Éden. Tive medo. Olha, tive medo daquilo que o Senhor me deu. Tenho medo do Senhor. Essa alma aqui está muito desordenada. Essa alma que ela está... Essa aqui é o filho pródigo. Ela está muito afastado de Deus. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor. Respondeu-lhe seu senhor. O que o Senhor respondeu para ele? Servo mau e preguiçoso. Guarda bem essa palavrinha. Servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu recebereis com juros o que é meu. Tirai-lhes este talento e dai-o a quem tem 10. Será dado a que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Amém. O que a gente aprende com essa parábola aqui, né, gente? Essa parábola maravilhosa aqui. O que a gente aprende? Primeiro, que os nossos talentos não são nossos, né, gente? Os nossos talentos são de Deus. E a gente precisa multiplicar, porque tudo que a gente faz é para honra e glória do Senhor, né? E a gente percebe que ele entregou talentos para todo mundo, conforme a sua capacidade. Então, todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Pelo menos um, né? Perceba a nossa individualidade. Como nós somos diferentes, né? Eu tenho um filho. E eu pensei, nossa, como meu filho é diferente de mim? Como o nosso filho é diferente do meu marido? Nós aqui em casa, nós somos 3 pessoas muito diferentes. É uma coisa impressionante. Nós temos os mesmos valores, né? Nós caminhamos na mesma direção, mas nós somos pessoas com talentos completamente diferentes. Eu fico imaginando, meu Deus, se eu tivesse, né, outro filho, eu fico super curiosa de saber como que aquela pessoa seria. Eu vejo mães que têm 3 filhos, 4 filhos, até mesmo 2 filhos, a diferença que eles são. Os nossos irmãos, como nós somos diferentes. Então, nós temos uma individualidade única, nós somos únicos, né? E para cada um de nós, Deus entrega essa individualidade, esse talento. Isso é uma coisa extraordinária, né? E para você começar a pensar, talento é tudo aquilo que a gente faz
com mais facilidade do que outras pessoas, tá? É tudo aquilo que a gente faz com mais facilidade do que outras pessoas, tá? Você já percebeu? Escreve aqui. O que você faz com mais facilidade do que outras pessoas? O que você faz com mais facilidade do que outras pessoas? Por exemplo, eu tenho uma facilidade de comunicação. Eu tenho uma facilidade de me comunicar. Eu não tenho vergonha de me comunicar. E eu tenho uma certa facilidade para estudar. Eu tenho uma facilidade para me concentrar. Eu tenho facilidade para memorizar. Sabia? Eu tenho uma facilidade para isso e é uma coisa nata, é uma coisa desde criança que eu tenho essa facilidade. Eu tenho essa facilidade de comunicação, mas eu não sou uma pessoa que falo muito. Eu falo aqui, eu falo quando precisa falar. Semana passada a gente falou sobre o quanto ficar quietinha é importante, né? Quanto diminuir essa falaçada é importante. Então, eu já comecei a perceber esse talento já na infância. Já na infância. Perceba, o talento, ele já se revela na nossa infância. Aquela individualidade, aquele brilho, aquele germe divino, né? Aquele DNA divino. Isso já se revela na infância. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de brincar com as minhas bonecas é de escolinha. Eu colocava elas todas sentadinhas, eu tinha um quadro, nunca esqueço, e eu dava aulas para ela o dia inteiro. O dia inteiro. Não sei se eu era uma boa professora, porque elas nunca aprenderam. Mas aquilo já estava em mim. Aquilo já estava em mim. E perceba, tudo que eu fui me desenvolvendo ao longo da vida, tudo foi me inclinando para a área da docência. Para a área da docência. A minha graduação, né, para quem não me conhece, é na área da estética e cosmetologia. Eu atuei 20 anos na área da indústria cosmética. É uma área prática, mas desde o primeiro contato que eu tive com a área da estética e cosmética, desde o primeiro contato, eu já fui para a área da docência. Durante 17 anos eu fui professora dentro desse segmento. Olha isso! Todo o caminho que eu me movia sempre foi para a área acadêmica, né? Fiquei quase 10 anos dentro de uma universidade, em várias outras instituições de ensino, fui fazer mestrado, vivia em congressos científicos. Perceba! Depois eu fui trabalhar nos negócios da família, fiquei 3 anos nos negócios da família. Sabe o que os nossos clientes diziam para mim? Você parece uma professora. Eu era muito discreta lá nos negócios da família, sabe? Porque eu não queria que nada interferisse nessa minha verdadeira vocação e eu sabia que aquele movimento lá era transitório. Então as pessoas diziam, nossa, você parece uma professora. Aí lá no meu coraçãozinho eu dizia assim, eu sei. Então essa clareza do que Deus te fez para ser é libertadora, é libertadora. E perceba. Hoje, né, eu lembro de tantas coisas assim, das decisões que eu fui tomando na minha vida e a vida me encaminhou a essa área da indústria cosmética, né, que eu fiz dela a área da educação dentro da minha vida, né, fiz a minha vida acadêmica. Mas hoje eu penso assim, poxa, como que eu não vi as licenciaturas também? Quando eu tinha 18, 19 anos. Esses dias eu estava conversando com meu marido. Como que eu não vi as licenciaturas? Se eu for fazer um resgate lá dentro de mim, lá no meu coração, lá dentro, sabe o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar
a licenciatura em letras e literatura. Só que lá atrás, o meio em que eu vivia dizia para mim, não, isso aí não é para você, né? O professor ganha pouco, você não é valorizado. Mas poxa, né? Quando você verdadeiramente tem o seu talento, você empreende, você multiplica, olha isso, você multiplica. Qual é a nossa obrigação aqui, quando Deus nos entrega os nossos talentos? Nós multiplicamos. Então, não me venha com essa história que no seu talento você não tem prosperidade. Inclusive, aqui no final da parábola, ó, será dado a que tem e terá em abundância. Né? E terá em abundância. Por quê? Porque a gente usufrui tudo aquilo que Deus nos entrega. E a infância, gente, nós somos muito tolhidas, né? A criança, ela é muito criticada na infância. Né? Muitas vezes a criança tem uma determinada habilidade na escola, só que ela tem uma dificuldade em uma outra área. Aí o que que faz? O que que faz com essa criança? Aquilo que ela tem habilidade é descartado e foca a criança naquilo que ela tem dificuldade. Não é assim o nosso sistema educacional? E sendo aquilo que ela tem uma maior habilidade, é retirado da vida dela. Não é verdade? Então, quantas das nossas habilidades, daquele talento que se despontava na infância ou até mesmo na adolescência, por uma crítica, aquilo foi destruído na nossa vida. Destruído, absolutamente destruído. Sabe que eu tive uma situação na minha vida de ouvir as pessoas, porém não sei investir mais nisso de forma saudável e madura. Ai, peguei aqui, ó. De ouvir as pessoas. Sabe que eu tive uma situação na minha adolescência que me marcou muito. E ali eu me perdi. Ali eu perdi meu talento. Fui para outras áreas. Aí depois fui para a área da estética e me encontrei, na verdade, o talento que Deus me deu, que foi de ser, né? De ser uma professora, aquilo reverberou em mim. Na adolescência, eu dizia para as pessoas que eu queria ser uma atriz de cinema. Olha só. Então, na escola, a gente fazia muitos teatros, nas gincanas, né? Então, como eu era sempre muito envolvida na escola, adorava a escola, sempre fui uma aluna muito dedicada, muito envolvida, muito criativa. Então, nas gincanas, que eram os teatros, eu era a diretora, atriz, era tudo ali, né, gente? E aí teve uma gincana que pessoas da prefeitura, da área da educação, foram na escola. Era uma escola muito humilde, muito simples, uma escola pública da prefeitura, mas tinha muito amor naquela escolinha ali. Era uma escola muito humilde, mas com muito amor, muito capricho, muito cuidado, enfim. E aí a prefeitura, né, o pessoal lá da Secretaria da Educação vieram assistir as gincanas, né, as gincanas de todas as séries e tal. E teve uma pessoa, gente, que assistiu eu no teatro. E eu fiz aquele dia 3 personagens diferentes. Olha só como era toda dedicadinha, né? Eu fiz um personagem, aí eu saía do ambiente, me trocava e voltava. Aí eu me troquei 3 vezes e voltei com uma personagem diferente. E aí, no final da gincana, a pessoa lá da Secretaria de Educação, né, veio me encontrar e falar com a minha professora. Nossa, quem é essa menina? Essa menina é muito talentosa. Nós temos que investir nessa menina. Gente, ali eu vi uma porta se abrindo. Ali eu pensei, gente,
eu vou conseguir realizar meu sonho, eu vou ser uma atriz, alguém vai investir em mim. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Chama a mãe dessa menina. Essa menina tem que ir para uma escola de artes, de teatro. Essa menina tem que estudar teatro. Eu era muito inocente, né, gente? Para mim, eu via tudo aquilo como uma arte. Eu não tinha aquilo... não passava na minha cabeça ser uma atriz de novela. Eu pensava em filmes, eu pensava no teatro. Eu era muito criativa, muito artística e muito sensível também. Aí chama a mãe dessa menina. Aí veio a minha mãe. Não! Se um dia tiver que ser, vai ser. Se um dia, né, que se for para acontecer, vai acontecer. Aí eu lembro a frustração daquela moça da Secretaria da Educação, né? E eu assim, ó, derreti. Eu pensei, perdi a minha oportunidade. Ali já existia aquele desejo de comunicação, de se expressar, né? De estudar a literatura, os livros, de trocar, de levar informação. Gente, ali morreu. Esses tempos atrás que eu fiz esse resgate, ali eu me perdi toda. Depois daquilo ali, eu não sabia mais nada do que era vocacional na minha vida. Mais nada. Aquilo morreu para mim. Morreu. Eu não lembro mais de ter falado sobre teatro, sobre a arte, sobre o cinema, porque eu assistia a sessão da tarde e aqueles filmes eram muito interessantes para mim, né? Aquilo acabou na minha vida. Acabou. E depois lá na frente, né, com 22, 23 anos, que eu entrei na área da estética e cosmética, entendi que tinha uma má formação no segmento, eu pensei, vou ser professora. E já comecei a estudar e dar aula sobre aquilo. Aí depois lá, mas eu tive que caminhar, me perder, ali perder aquela luz, né? Aquela luz, se apagou aquela luz dentro de mim. Isso é muito fácil acontecer. Isso é muito fácil acontecer, né? Isso é muito fácil acontecer, tá? Então, na infância, na adolescência, isso pode ser perdido. Até comentei hoje nos stories que eu tenho uma amiga muito querida, que a gente já fez alguns trabalhos juntas, e toda vez que a gente fez, todos os trabalhos que a gente fez, ela sempre diz assim, não, Andressa, em determinadas situações, né? Não, Andressa, eu tenho vergonha, eu sou muito tímida. Não, vai você, faz você. Aí ela fica mais nos bastidores, assim, né? Uma pessoa que eu gosto muito, uma mulher inteligente. Eu amo trocar ideias, projetos, histórias com ela. Só que toda vez que a gente está numa situação que precisa de um posicionamento mais frontal, conversar com alguém, falar com alguém, ela, não, vai você. Eu não consigo. Eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu não consigo. Aí um dia que a gente chegou nessa... Dá licença, tô tomando um golinho aqui. Aí um dia que a gente estava numa situação como essa, e ela falou, não, vai você. Aí eu fui lá resolver a situação. Quando eu voltei, eu perguntei para ela, por que você tem esse comportamento? Por que você sempre diz que você é tímida, que você tem vergonha? Você não é. Dela assim, não, mas meu pai sempre disse que eu era. Meu pai sempre disse que eu era tímida, que eu sou insegura, que eu tenho vergonha. Aí eu falei pra ela assim, o seu pai mentiu pra você. O seu pai mentiu. Isso é uma mentira que te contaram. Isso não é uma verdade. Aí ela regalou uns olhos assim, né? Ela ficou muito impactada. E toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre esse assunto. Aí perceba quantas oportunidades dessa pessoa desenvolver o seu talento, mas ela carregando esse fardo, né? O Jacob Petri, ele fala sobre o falso eu, né? Carregando esse falso eu, carregando esse verniz,
né? A gente tem que pegar uma lixa, ó, e lixando esse verniz, lixando, até a gente encontrar a nossa verdadeira essência, que é aquilo que Deus nos fez para ser, tá? Quantas vezes, né, esse ambiente desestruturado, você convivendo com pessoas que muitas vezes, gente, tem muitas crenças limitantes, né? Tem crenças enraizadas, muitas crenças enraizadas, por exemplo, pessoas que não se sentem, que não têm um pertencimento de determinados locais, de determinados ambientes. Não, eu não posso entrar naquele ambiente ali, aquele ambiente ali não é para mim. Ó, a estagiando na maternidade. Agora me recordei que eu amava ler, estudar, amava os livros. Eu era muito criticada pela família, falavam que eu ia ficar louca. Fiquei muito tempo sem conseguir ler um livro. Olha isso, gente. Gente, isso é uma verdade. Eu também me falavam isso aí, que eu ia ficar louca. Olha, gente. Então a gente precisa também fazer um resgate lá na nossa menina, mas deixa ela lá, deixa a menina lá, né? E só vai lá acessar um pouquinho. Entender, poxa, quais eram os nossos amores, né? Quais eram os nossos amores? Os nossos talentos na infância, na adolescência. Quais eram? Pra gente entender, porque a gente tem essa capa, aí o que acontece, né? Aquilo que falaram, aquilo que disseram, as experiências que vivemos, as crenças que nós vamos criando ao longo da vida, nós vamos criando uma casca, um verniz muito duro. Aquilo que te disseram, olha, você não pode entrar ali, ali não é o teu lugar. Então você não sabe nem quem é você. Você não sabe nem quem é você. E uma outra situação também, tá? Que faz com que a gente se afaste muito dos nossos talentos. Aqui a Sueli dizendo, ó, minha mãe sempre dizia que eu não gostava de cozinhar. E eu fiquei com isso na cabeça. E hoje eu me esforço para fazer o contrário. Exatamente, uma crença. Ou então assim, ó, no caso aqui da Sueli, você não sabe cozinhar, você não... a pessoa fica com aquilo na cabeça, você não sabe cozinhar, você não sabe cozinhar, você não sabe cozinhar. Aí você fica até traumatizada com a cozinha. Só que é bem importante, tá, gente? A gente entender, bem importante, tá? As crenças existem, ponto. Elas existem, elas são verdadeiras. Mas elas não são eternas, tá? Isso não é uma maldição que jogaram na nossa vida, não. Nós temos Cristo Jesus. Nós temos a graça santificante, a força da graça sobre a nossa vida, a mão do Espírito Santo na nossa vida. E nós temos, sim, total capacidade de romper com essas crenças que colocaram na nossa vida. Caso contrário, a cruz de Cristo, esse coração sangrando, não tem validade. Tá? O sangue de Cristo derramado é para nos redimir do pecado. É para que a gente possa voltar para Deus. É para que a gente possa também ter uma ressurreição, se tornar uma nova mulher, uma nova pessoa, tá bom? Então, essa questão de, tenho essa maldição hereditária pro resto da vida. Isso é uma crença da minha família, agora é enraizada em mim. Não! Nós temos a força da graça sobre a nossa vida. Esse é o poder do Espírito Santo. É o poder de Deus sobre a nossa vida de gerar grandes transformações. A Marta aqui, eu gostava muito de escrever, escrevia poemas. Ai, que lindo! Na idade de 13 anos, minha mãe leu uns e me repreendeu. Não escrevi mais. Criei, bloqueei. Olha, gente, isso é muito verdade. Marta, querida, faça esse exercício, tá?
voltar com os teus poemas e peça a ajuda, né? Aqui, ajuda de Nossa Senhora. Tenho sempre falado aqui. Nossa Senhora, ela é o modelo mais perfeito divino de toda a humanidade. Nós, como mulheres, precisamos ter Nossa Senhora como a maior referência feminina. Se alguém pergunta para você, qual é o seu ídolo, né? Não, a gente não faz idolatria, mas qual é a referência de mulher? Qual é a sua referência de mulher? Nossa Senhora, sempre. Nossa Senhora, quando recebeu o seu talento, né, o seu dom, o dom de carregar o Filho de Deus, a sua grande vocação no seu santo ventre, o que ela fez? Sim. Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela nem pensou. Claro, né, que todos os desígnios de Deus, Nossa Senhora, Maria de Nazaré, ela é uma eleita para carregar o Filho de Deus, né? Ela é pura, imaculada, ela não vem com essas marcas que a gente tem, com essa alma desordenada que nós temos, que a gente luta e faz o jejum para ordenar, inclusive, né? Mas ela, como nosso exemplo, é dizer sim ao nosso talento. E como que a gente pode dizer sim ao nosso talento se muitas vezes a gente é cheia de marca, cheia de cicatriz? Olha para Nossa Senhora. Ela é serva do Senhor, né? Toda a graça, ela é cheia de graça. Olha isso? Ela é cheia de graça. E nós também podemos receber, todas as pessoas do mundo, inclusive o mais forte ateu, recebe a graça de Deus. Todos nós recebemos a graça de Deus. A graça é essa inclinação, é esse chamado à santidade. É esse chamado a se configurar a Cristo Jesus. Então não há crença, não há mácula que possa resistir a isso. Tá? Então, só bom a gente falar isso, tá? Outra coisa importante que eu vou sempre falar disso aqui. Sempre. O que nos impede muito de viver os nossos talentos? Claro, essas crenças são muito fortes, tá? Mas a gente sabe que ele pode ser quebrado com o poder da graça, né? São as distrações. As distrações. Vocês não fazem ideia, alguns fazem, né? Quem conhece um pouquinho mais sobre o pecado original, quem estuda um pouco mais sobre a alma, a desordem da alma, principalmente a alma da mulher, entende como as distrações são perigosas para a nossa vida. Vocês não têm noção. E a gente vive, olha só, no mundo das distrações. Hoje nós temos um celular nas nossas mãos. Vocês já pararam para pensar o perigo disso? Nós temos o celular nas nossas mãos. O que é um celular para a mulher? É um parque de diversões. Com tudo que brilha, com tudo que chama atenção. Gente, essas distrações, elas não fazem mal. Elas destroem a alma da mulher. Destroem. Vou falar para vocês. Eu, que já tenho um treinamento de longos anos, aí desde 2012 que eu comecei a minha jornada, né? Passo o dia todo envolvido nesses assuntos, estudando, né? Tento viver o máximo uma vida sacramental. Eu me distraio algumas vezes. Aí eu penso, Jesus, se eu me distraio, sendo que eu venho de um treinamento, eu me preocupo com vocês. Eu fico, Jesus, como é que estão as minhas águias que não estão treinadas para as distrações? Se eu algumas vezes me perco, me distraindo em conteúdos sem cabimento, só que eu desperto rápido, né, gente? Desperto rápido. Meu Deus, sai daqui.
que eu tô fazendo aqui? Tá vendo a desordem na alma? O quanto as distrações são mais envolventes para a alma feminina do que para a alma masculina. Tudo chama a nossa atenção. E isso, gente, faz com que nós nos percamos nos nossos talentos. Porque a gente começa a olhar para o talento... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. A gente começa a olhar para o talento dos outros, que é muito agradável. E a gente precisa, sim, olhar para o talento das pessoas. Porque isso nos inspira, isso nos motiva. Mas quando a gente começa só a olhar, a gente se perde no nosso talento. A gente não sabe mais nem quem a gente é. A gente começa a viver tanto a vida alheia que a gente não sabe mais quem nós somos. Já falei várias vezes para vocês aqui, eu tenho uma resistência tremenda para mostrar minha rotina aqui. Eu tenho uma resistência. Não é bom para minha alma. Não é bom nem para a alma de vocês. Mas como às vezes tem alma muito desordenada, ela precisa olhar muitas vezes uma sequência, uma ordem para organizar a sua vida. Mas as distrações são perigosas. Para mim e para você, a gente tem que ter muito discernimento no que a gente faz. Muito discernimento. E eu vou falar para vocês uma coisa séria. Uma coisa forte. A serpente tentou Eva porque ela se distrai com mais facilidade. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Que a nossa mente é muito distraída. A mente da mulher. Olha as nossas fantasias, a nossa imaginação. Quando eu falo distrações, eu não falo só com a imagem da tela. Porque, olha só, nós captamos a imagem da tela e levamos para nossa mente. E agora ela fica aqui, mesmo apagada aqui, ela fica me distraindo, ela fica fantasiando, ela fica construindo histórias, ela fica me tirando do tempo presente. E eu não tenho como viver o meu talento. Na verdade, presta atenção, eu perdi o meu talento nesse momento. Então... Você, por exemplo, eu não sei qual é o meu talento. Presta atenção nisso. Eu não sei qual é o meu talento. Tenha certeza que as distrações que você vive estão num nível maior. Tenha certeza. Porque perceba, o contrário do talento, né? O avesso do talento, o que contrapõe, desculpa, o talento não, a distração, tá? O que contrapõe as distrações é a vida interior, não é verdade? Pensa uma pessoa distraída e uma pessoa concentrada. Uma pessoa distraída é solta, é uma libélula, uma libélulazinha, voando, e tudo quanto é uma libélulazinha. Então, o que contrapõe as distrações? A concentração, a quietude, a vida interior, o autoconhecimento. Entende? Então, minhas águias, as distrações, pode ter certeza, no mundo moderno, na atualidade, é a maior vilã da nossa vida. As distrações, elas nos arrancam de nós mesmos. Nos arrancam. Você não sabe nem mais quem é você. Porque uma hora você se distrai e você constrói, inclusive, uma personalidade diante daquela distração. Olha que loucura. Não, agora, diante de todas, agora eu vou ser uma mulher mais sensual, mais empoderada. Você se distraiu com aquilo, Não, agora você se distrai totalmente com o mundo fitness. Agora eu sou fitness. Fitness, vou treinar, sou fitness. Não, agora eu não sou mais fitness, agora eu sou uma chefe de cozinha. Agora eu vou cozinhar, vou fazer os melhores pratos, aí daqui a pouco vem outra distração. Não, agora eu vou ler.
Eu vou ler todos os livros. Aí você lê, daqui a pouco, outra distração. Não, agora eu vou para a Lua. Aí você começa a se preparar e se transforma numa astronauta. Olha o perigo, gente. E isso acontece. Então você não sabe mais quem você é. Porque você vai construindo personalidades. Eu conheço um monte de gente assim. Se eu conversar uma vez por mês, eu tenho amigas que se eu conversar uma vez por mês é uma personalidade diferente. E isso é comum, muito comum nas mulheres. Você não encontra essa distorção de personalidade pelas distrações nos homens. Por quê? Porque isso é a falta de constância, é isso mesmo, Ellen. Essa falta de constância. Mas por quê? Pelo excesso de distração. E detalhe, esse excesso de distração terreno é baixo. Arranca o nosso coração do alto. Coloca o nosso coração aqui embaixo. Baixa o terreno. Nos distancia de Deus de uma forma absurda. Claro. Se a gente está falando de talento, as distrações vai totalmente me cegar. Eu não vou saber quem eu sou. Preste muita atenção com relação a isso. Já vou voltar aqui nas distrações, tá? Sempre vou falar sobre isso, porque isso é a maior desordem. E detalhe, tá? Já vou amarrar um gancho aqui, ó. Muitas vezes, essa mulher se distrai tanto, não sabe mais quem é, por falta de coragem. É uma fuga, sabia? É uma fuga. É uma fuga. Por quê? Porque a sua grande realidade está ali. O que é a sua grande realidade? Hoje eu vou falar uma coisa aqui importante. Gente, às vezes o nosso talento está aqui embaixo do nosso nariz, tá? O nosso talento, sabe qual é? Primeiro, nosso talento é a nossa maior vocação como mulher. Nossa maior vocação como mulher, tá? Como mulher é o servir, o cuidar, o nutrir, o gestar. É toda essa estrutura familiar. Esse é o nosso primeiro talento. Esses dias eu recebi uma mensagem muito especial no direct que bateu no meu coração. Uma pessoa falou assim, olha, eu não sou casada e não tenho filhos. E eu amo o que você fala. Mas você fala pouco para as mulheres que não têm toda essa estrutura. Então, vou agora falar para essas mulheres, né? Vai que você viveu um divórcio, né? Seus filhos já estão grandes, adultos, sua vida está diferente. Mas o cuidar, o nutrir, o gestar, não necessariamente é com filho dentro da sua barriguinha. Você tem uma casa para cuidar. Você tem pessoas que você precisa cuidar. Você serve. Nós somos mulheres que servimos. Você pode desempenhar um trabalho totalmente masculino. Você pode trabalhar numa borracharia, trocando pneu de carro. Normalmente é homens que fazem. Sei que mulheres também fazem. Mas se você é uma mulher e trabalhar numa borracharia, trocando pneu de carro, quando chegar um cliente, tenho certeza que você vai servir o cafezinho numa bandejinha bem delicadinha e até um copinho de água. Tá vendo? Nós não perdemos a essência, o talento, aquela raiz, aquilo intrínseco da mulher. Então, o nosso primeiro talento é essa vocação maior da mulher. De cuidar, de servir, de gestar, de nutrir, de educar. Aos poucos eu vou falando mais sobre isso, tá? Arrumar aqui. Então, esse é o principal. Então, grande parte das vezes, o seu talento está embaixo do teu nariz. Só que não tem coragem de assumir isso. Porque isso é pesado. Meu Deus. Isso é pesado. Vocês não têm noção da quantidade de comida que eu cozinhei hoje ao meio-dia. Sabe aquelas coisas de congelar assim? Fiz um monte de coisa para congelar. O jantar tá prontinho lá para eles. Eu já tô no meu jejum, né? Não vou jantar. Já fiz o meu lanchinho. Mas já tem comida aí para alguns dias. Meu Deus, pesado, cansaço.
É cansativo, mas não tem coragem de assumir, né? Mas há um exemplo aqui que eu gosto muito, sempre que eu falo de talentos e coragem. Quem lembra do filme Rei Leão? Quem lembra do filme Rei Leão? Lembra do Simba? Né? É o Simba que é o filhotinho? Ou Simba é o pai? Me lembra aqui. Simba é o filhotinho? É o leão filhotinho? Acho que é, né? Simba, aí o pai do Simba. Qual é o nome do pai do Simba? Escreve aqui pra mim. Lembra? Simba é o filhote, é. Como é que é o nome do pai do Simba? Quem que lembra, gente? O Simba era um leão, não era? Simba era um leão. Simba é o filhote. Mustafa é o pai. Isso, Mustafa é o pai. Só que o Mustafa morreu, não é? O que o Simba fez? Ele fugiu e foi viver com o Timão e o Pumba, não é assim? Que eram dois bichinhos que inclusive o leão come. E Simba começou a se comportar como o Timão e o Pumba, né? Ele perdeu o talento dele. Ele perdeu completamente o talento, aquilo que Deus o fez para ser. Inclusive, ele comia larvas, ele comia insetos, não era isso? Com medo e falta de coragem, ele fugiu do seu talento. Foi até esse momento do filme, eu acho muito bonito, que até anotei aqui, eu anotei o nomezinho, Rafiki, que é aquele macaquinho que é todo espiritualizado, né? Que a gente pode representá-lo como se ele fosse Deus, né? Ele tem no filme tem um pelinho, uma penugem assim voando, e ele pega aquela penugem e ele cheira aquela penugem. E ele percebe que aquele pelinho, aquela penugem era do Simba. E logo ele começa a procurar o Simba, até que ele encontra o Simba. E quando ele encontra o Simba, é como se ele falasse: o que Deus te fez para ser. Volta para o teu talento, para a tua essência. Né? Que Deus vai multiplicar, né, os seus talentos. Você precisa assumir aquilo que Deus te fez para ser. E naquele momento ele sai correndo, né, até um alto assim de uma pedra. Ai, é lindo esse filme, né, gente? Eu choro com o Rei Leão. E ele dá um rugido enorme. Ai, até me arrepio. Ele dá um rugido enorme. E naquele momento todo aquele talento, aquela natureza, nós temos uma natureza. Cada uma de nós tem uma natureza. E aquela natureza como se entrasse para sua alma e ele se transformasse naquilo que ele já era. E ele volta para lutar pela sua terra, pela sua família, né? E aquela falta de coragem, aquele medo, faz com que ele não assumisse aquilo que Deus o fez para ser, né? Aqui no final da parábola, o que Deus fala, né? O que o Senhor fala para o seu servo, que não usou os seus talentos, não multiplicou os seus talentos, pelo contrário, enterrou os talentos. Servo mau e preguiçoso. Essa preguiça espiritual, né? Existe uma preguiça vocacional, de negar a sua vocação. Pode ser por medo, mas existe uma preguiça vocacional aí também. Porque, gente, usar os nossos talentos, hoje eu estava pensando, hoje à tarde aqui eu estava preparando aqui a live, estava estudando, estava resolvendo coisas da empresa, né? Vocês sabem que eu estou organizando todo um novo projeto, que é a Escola de Mulheres. Sabe o que passou na minha cabeça, gente? Hoje à tarde. Eu pensei assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho que fazer. Será que eu vou dar conta? Será? Será que eu vou conseguir?
Será que eu preciso disso? Tudo isso passou na minha cabeça hoje à tarde. O que é essa preguiça espiritual? Quanta coisa eu tenho que fazer, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que é isso que eu tenho que fazer? Olha, isso passou na minha cabeça. Por quê? Tudo que a gente fizer vai dar trabalho. Absolutamente tudo. Então, eu tenho a consciência. Eu já estou trabalhando muito, vocês estão vendo que eu estou imersa, né? O dia todo aqui no escritório, estudando. Então, tudo que você se dispõe a fazer, o seu talento, a sua vocação, tudo vai te dar trabalho. Essa aversão à disciplina, guarda essa palavra, essa aversão à disciplina, esse horror à disciplina, esse horror à constância, esse horror à rotina, é a preguiça vocacional, que é um pecado, aliás, né? É um pecado. Então, tudo que Deus te entrega vai te dar trabalho. Gente, a maternidade. A maternidade. Eu tenho um filho adulto, de 22 anos, mas que está aqui dentro de casa, sobre a minha responsabilidade. Hoje eu dei umas puxadas nele, com 22 anos. Hoje eu fui lá e dei uma puxada ótima, foi uma puxada ótima. 22 anos. E talvez ainda seja para muitos anos, filha para a vida toda. É difícil. Você vai ter preguiça de ser mãe, você vai ter preguiça de ser esposa, você vai ter preguiça de ser dona de casa, você vai ter preguiça de ser advogada, você vai ter preguiça de ser uma professora, de ser médica, de ser uma psicóloga, de ser uma costureira, de ser uma confeiteira, você vai ter preguiça vocacional, essa preguiça vocacional, essa aversão à disciplina. Isso tudo, presta atenção, isso tudo é desordem da alma. Isso é desordem da alma. Por isso que a gente tem que alinhar a nossa alma, alinhar. Cada live que a gente está fazendo é para alinhar a nossa alma. O jejum é para alinhar a nossa alma. Pra gente, o jejum é pra gente aprender a passar vontade. Ai, que vontade de me jogar naquele sofá e não fazer nada. O que o jejum faz? Nos fortalece diante da vontade. Porque o que acontece? Tem comidinha gostosa lá naquela mesa. Hoje, gente, eu fiz uma galinha ensopada. Sabe, um frango ensopado com batatinha. Eles adoram, quase morreram comendo os dois ao meio-dia. Tá lá em cima da mesa. Eu vou, com certeza, sou eu que vou arrumar a cozinha depois da live. Eu vou sentir aquele cheiro da comida. Eu vou sentir vontade de comer? Vou sentir vontade de comer. Mas eu tô com jejum. Eu tô em jejum espiritual. O que eu vou fazer? Não vou me render à minha vontade. Vou ordenar minha alma. Fome eu não vou passar, eu vou passar vontade. A preguiça espiritual, a mesma coisa. Você vai passar vontade. Tenho vontade de me jogar nesse sofá? Tenho vontade de me jogar nesse sofá. Tenho vontade de fazer nada? Tenho vontade de fazer nada, mas eu vou fazer. Porque eu sou obrigada a fazer. Faz parte dos meus talentos, da minha vocação. O jejum, essa é a função do jejum, gente, não é mais nenhuma outra, tá? A função de jejum é ordenar a alma. A função do jejum é você ordenar as vontades. Falei semana passada, é um cavalo chucro, é um cavalo chucro a nossa alma, que a gente tem que saber ordenar. Tudo que vocês ouvem aí na internet, cuidado. Que você tem capacidade de fazer tudo. Que qualquer pessoa pode empreender. Não é assim. Eu já trabalhei com tudo isso aí também. Mas eu fui entendendo que se a gente não ordenar a nossa alma, que se a gente não trabalhar a nossa parte espiritual, que se a gente não entrar aqui, entrar para dentro, literalmente assim, bem essa redundância, entrar para dentro. Essa é a frase, entrar para dentro, 2 vezes.
a gente não vai conseguir fazer as coisas. Porque o processo educacional, para a gente aprender, é por duas vias. É a via prática, é a via entender fazer as coisas no dia a dia, as coisas práticas, mas precisa trabalhar nossa alma também. Por isso que a gente está fazendo o jejum todas as quintas-feiras, para aliar o conhecimento prático. Aqui com vocês o conhecimento prático, o jejum, o conhecimento espiritual. Tá? Tá bom? Então, tantas as vezes, né? O talento está embaixo do nosso nariz. E a gente, como Simba, quer comer larvas com os bichinhos de esconde. Perceba se Timão e Pumba não são distrações. Timão e Pumba é pura distração, não é? Alegres, brincalhões, divertidos, só tem animação, colorido, são distrações. Agora, quando ele vira bicho de verdade, quando ele vira o leão, quando ele encarna o leão de verdade, o que acontece? Ele tem que ir para a luta. Ele tem que ir para a luta. Mas não ficar nas distrações. É mais gostosinho, né? É mais gostosinho, tá? Então, minhas águias. E outra coisa assim que eu acho muito interessante, muito lindo também, quando nós não realizamos os nossos talentos, alguma coisa no mundo falta. Olha isso, guarda essa frase para você. Quando nós não realizamos os nossos talentos, algo no mundo falta. Ah, mas eu sou tão pequenininha. Mas tenha certeza. Você é pequenininha aos seus olhos, mas aos olhos de Deus você é enorme. Se Ele te deu um talento, que pelo menos um a gente tem, é porque algum impacto no mundo, na humanidade, nós teríamos. Algum impacto. Ai, meu talento é educar os meus filhos. O seu talento é algo extraordinário. Porque você educando duas pessoas, você colocando duas pessoas no mundo com valores e virtudes, você tem noção do impacto que você causa na vida dessas pessoas? É algo extraordinário. Tá? Então pensa, se eu não estivesse aqui, né, com vocês, por exemplo, se eu renunciasse o talento que Deus me deu, se eu não estivesse aqui com vocês, uma alma aqui, se uma alma aqui for beneficiada, eu já estou operando o meu talento. E se eu não estivesse aqui, essa alma não seria beneficiada. Algo no mundo é impactada, tá? Agora, coisinhas práticas, tá? Eu preciso encontrar o meu talento, eu tô vivendo muitas distrações, me ajuda, por favor. Deixa eu fechar aqui. Ó, semana passada nós falamos sobre a falaçada, né? Foi muito boa a live da semana passada. Aquela falaçada, sabe? Aquela a falta do silêncio. A falaçada. Mulher que fala demais, que ocupa muito os outros com as suas coisas, né? Quem fala muito disso é Edith Stein. Que a mulher, ela ocupa muitos outros com as coisas próprias. Isso foi tão impactante para mim, porque eu conheço pessoas que ocupam muitos outros com as suas coisas próprias. E do termômetro da maturidade é você se resolver. É quando você se resolve sozinha. Você e esse coração aqui, ó. Você e essa rainha aqui, ó. Tá?
Então, essa agitação, essa falaçada, envolver todo mundo na sua vida, contar tudo para todo mundo. Gente, a pior coisa é você contar tudo para todo mundo. Não porque os outros são ruins, não, mas que os outros não estão preparados para receber a sua bomba. São tão mais imaturos do que você. São tão mais imaturos. Talvez em algum momento de conflito vão jogar até na sua cara. Não porque são ruins, porque também são imaturos. Não sabem o que fazem com as dores dos outros. A pessoa imatura, ela pega a dor do outro e usa como um confronto, como uma arma. Olha que loucura. Mas é verdade. Então, o seu silêncio é muito importante. É muito importante. Eu queria ter uma amiga para desabafar. Talvez você precise de uma terapeuta. Talvez você precise de um psicólogo, verdadeiramente, um profissional para fazer esses desabafos. Porque você só vai poder desabafar com uma pessoa muito mais evoluída do que você. Concorda? Uma pessoa madura. E é difícil encontrar hoje em dia, gente. É muito difícil. Porque tá todo mundo na quarta camada. Então, se resolver sozinha, você e Deus, tá? Silenciar. O que a gente falou na última aula? Isso aqui já é aula, né? Não é mais live, é aula. O que a gente falou na última live? Entrar para a sua cela. A sua cela espiritual, falamos muito disso semana passada. Nós temos que construir a nossa cela espiritual. Eu usei o exemplo da Santa Rosa de Lima, né? Do Peru, padroeira do Peru. Santa Rosa de Lima. Eu achei extraordinário na história de vida de Santa Rosa de Lima. Era uma moça linda, linda, linda. Linda, uma moça linda. Que foi uma eleita, né? Seguiu o caminho da santidade. Ela construiu uma cela no quintal da casa dos pais. Ela se trancava naquela cela. Se trancava. E ali ela tinha muitas experiências místicas com Jesus. Ali ela se santificou. Ela tinha uma cela física, né? Pena que a gente não tem uma, né, gente? Seria bem bom, né? Seria ótimo. Uma cela lá no quintal. Agora eu vou lá pra minha cela. Até como é que é? O mundo tá pegando fogo, assim, eu vou lá pra minha cela. Fecha, bota o cadeado. Que coisa mais boa ficar dentro de uma cela, gente. Uma cela espiritual. A gente precisa entrar pra nossa cela. Todas nós temos que construir uma cela, tá? A live da semana passada tá lá no YouTube. Lá no YouTube. Silenciar. Voltar para você. Voltar para dentro. Entrar na sua cela. Se aquietar. Diminuir as distrações para você encontrar o seu talento e usufruir do seu talento. Desqualifique que o seu talento, eu tenho que ser uma pessoa famosa, eu tenho que aparecer em vídeo do Instagram, eu tenho que fazer um projeto digital. Não! Isso aqui é para poucas pessoas. Isso aqui é pesado. Pesado. Investimento altíssimo. Pesadíssimo. Imagina você ter que trabalhar se apresentando. É pesado. Eu tenho uma amiga, já contei essa história aqui. Ela queria ter uma clínica de estética enorme, linda. Era o sonho da vida dela, ter uma clínica de estética, uma equipe multidisciplinar. E ela sonhava com aquilo, ela só falava naquilo. E eu dizia, nossa, que coisa linda, né, amiga? Espero que tu consiga isso, uma hora tu vai conseguir. E ela queria, vislumbrava aquilo, sucesso, fama, reconhecimento. Gente, Deus entregou tudo isso para ela. Ela foi
escolhida, né? Chamada, selecionada, enfim, para administrar, gerenciar uma clínica de estética, coisa mais linda dessa terra. Com uma equipe multidisciplinar, e ela tinha reconhecimento, as pessoas iam fazer entrevista com ela saía nas capas de revista, ela se tornou uma mulher famosa, 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 famosa. E, gente, quando ela teve tudo aquilo, a gente era muito amiga, ela assim, Vanessa, tem que falar contigo. Assim, o que foi? Ela assim, não é nada disso que eu quero. Não é nada disso que eu quero. Eu estava buscando a coisa errada. Não é isso que eu quero. Isso era o que eu imaginava. Eu olhava para as outras mulheres lindas, de sucesso, com reconhecimento, poderosas. Né? Sim, existem mulheres poderosas, né? Mas não é disso. Gente, ela largou tudo. As pessoas o meio em que ela vivia ficou chocado. Como assim? A pessoa dizia que queria isso, e conquistou tudo isso, e largou tudo isso, e voltou para casa. Ela tinha 3 filhos pequenos. Ela estava super ausente de casa, a vida também ficou de cabeça para baixo, o casamento ficou muito complicado, que ela só trabalhava, tinha grandes responsabilidades. Ela abandonou tudo. E voltou para casa. Nunca esqueço, gente, o dia, sabe aquele dia assim, olha, tudo bem, entregou as chaves, sabe quando o projeto termina 100%, assim, você entrega a chave, olha, ok, amanhã não venho mais, entregou todos os processos, fez todos os treinamentos, quando o ciclo se fecha 100%, o ciclo se fecha. No outro dia, eu estava super preocupada com ela, né? Porque eu não sabia como é que ela estava emocionalmente, né? Gente, ela me manda uma foto, nunca esqueço isso, uma foto, ela no quarto dela, uma foto no espelho, ela com uma roupa assim bem à vontade, né? Tava em casa, e ela fala assim, ó, vou começar uma faxina agora. Nunca esqueço. Vou começar uma faxina, tipo, vou cuidar da minha casa, vou colocar as coisas em ordem. Isso é uma experiência, gente, que me marcou muito, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa fica buscando aquele talento, aquele dom, aquela vocação. E olha, ela largou tudo aquilo. Não era nada daquilo que ela queria. Aquilo são as distrações. Tá vendo como é perigoso? Até hoje, quando a gente se encontra, assim, né? A gente conversa assim, meu Deus, como eu fui longe, Andressa, como eu fui longe. Aquilo não era pra mim, aquela história não era minha, era de uma outra pessoa. Olha, tá? Vamos lá. E outra coisa importante aqui pra gente reconhecer o nosso talento, a gente precisa aprender a perdoar. Perdão é importante. Eu acho que foi a Sônia que escreveu ali, que ela escrevia poemas e a mãe encontrou os poemas, criticou e ela nunca mais escreveu os poemas novamente. A gente precisa aprender a perdoar, sabe? Liberar esse perdão, tirar essas mágoas do nosso coração. Ontem eu fui me confessar, né? Falei pra vocês aqui, fui me confessar e na hora que eu estava fazendo o meu exame de consciência, eu fiquei tão feliz porque eu não tenho mais mágoa de ninguém. E eu já fui uma pessoa que por muitos anos eu carreguei muitas mágoas. Por muitos anos eu carreguei muito ódio, muito rancor, muita falta de perdão. Muitos anos. E, gente, naquele momento da vida eu pensei que eu nunca ia liberar aquilo. E é possível. É possível você perdoar, é possível, mas pela força da graça, tá? Por forças humanas a gente não consegue. A gente não consegue perdoar por forças humanas. Quando alguém diz pra você, perdoa, é ridículo falar isso. É ridículo falar isso. Você só consegue perdoar pela força da graça, pelas mãos do Espírito Santo. E daí aquilo vai saindo, vai se dissipando de uma forma tão lenta, que daqui a pouco você
Meu Deus, não sinto mais aquilo, não dói mais. Você pode encontrar a pessoa que te feriu gravemente, você até pode encontrar. Você pode ficar no mesmo ambiente. Você não precisa desenvolver amizades, porque do outro lado, você não sabe se do outro lado está no mesmo nível espiritual que você. Muitas vezes não está. Precisa viver o caminho ali, outro lado também, né? Mas seja luz para aquelas pessoas. É um caminho, mas é verdadeiro. A vida sacramental, né? A vida de confissões, a vida sacramental, a confissão, a Santa Eucaristia, a vida de oração, entrar na cela, fechar a porta da cela, tudo isso nos ajuda. Então esse perdão, se você está agora com mágoa, pessoas que você odeia, rancor, gente, eu já tive gente que eu odiava, só de pensar eu chorava, só de pensar que eu ia encontrar eu ficava apavorada, em desespero. Se eu pudesse eliminar aquela pessoa da face da terra, eu eliminava. Tanta raiva que eu tinha no meu coração. Mas é possível. É possível. Um dia isso vai acontecer com você. Coisa mais maravilhosa. Gente, ontem eu fazendo o exame de consciência para confissão. Gente, assim, ó. Pensei, gente... Às vezes as pessoas acham assim, né? Ah, eu quero dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer viagens, eu quero ter isso, ter aquilo, eu quero ter sucesso. Gente, nada compra a limpeza do teu coração. Nada. Você que vive uma mágoa, um ódio, um rancor, você sabe o peso que é isso. Se te oferecer, olha, eu te dou 10 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, ou eu arranco toda essa dor, essa âncora que tu arrasta. Gente, não tem preço. Leva essa âncora. Me deixa viver, porque quando tu tira aquilo, você decola. E, gente, na escola de mulheres, eu vou trabalhar tudo isso com vocês, né? Mais profundamente. Depois que essas dores foram se dissipando na minha vida, aí eu virei uma águia. Uma águia, sabe uma águia? Foi aí que surgiu o tema águia. Foi aí. Foi nessa fase especial da minha vida que eu fui me curando, né? Que eu fui buscando a graça de Deus, vivendo a vida sacramental, o toque da graça. Por isso que eu preciso estar aqui compartilhando com vocês, porque eu vivi isso. Não foi uma história que me contaram. Eu vivi isso na carne, na pele. E isso é possível, tá? E aqui, minhas águias. Outra coisa importante para a gente finalizar, tá? Para a gente encontrar o nosso talento. A gente sabe aquietar. Sempre aquietar. Aquietar. Tá? Ó, boquinha fechada. Para com essa falaçada. Silêncio, silêncio, silêncio. Entrar na cela, estado de presença. Fica aqui, ó. É um exercício diário, estado de presença. Só existe o agora. O passado não existe e o futuro não existe. Não existe. Só existe o tempo presente. Isso nos ajuda muito a tatear, né? E a entender o nosso talento, aquilo que Deus nos fez para ser, tá? Tempo presente. Fala isso com você durante o dia. Como uma oração, eu preciso estar no tempo presente. É o tempo presente que existe, é só o agora que existe. Não adianta eu ficar me estressando com o futuro, porque o futuro, ele não existe ainda. O futuro só vai existir se eu agora, no tempo presente, fazer aquilo que precisa ser feito. A minha vocação, o meu chamado, todas as minhas responsabilidades. Ontem o padre, quando foi conversar comigo, eu achei muito lindo o que ele falou, porque é algo que a gente trabalha aqui também. Ele falou assim, Vandressa, o que Deus espera de uma mulher católica, achei lindo ele falar isso, é que ela faça muito bem os seus deveres de Estado. O que é os seus deveres de Estado?
É ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa dona de casa, uma boa filha, uma boa vizinha, né? Que essa mulher faça caridade, que essa mulher cumpra os seus deveres de Estado com moral, com justiça, com virtudes, que seja uma boa cidadã. Tá? Então o tempo presente nos faz isso. No tempo presente a gente vai fazer isso. Quando você está inteira agora, você vai cumprir os seus deveres de Estado. Porque o que Deus quer de nós são duas coisas. Deus só quer duas coisas. Que a gente cumpra os seus mandamentos e que a gente cumpra os deveres de Estado. Ponto. Deus se alegra conosco. Deus se alegra conosco. Que a gente cumpra os mandamentos e a gente cumpra os deveres de Estado. Tá? Agora, para finalizar com Santa Teresinha, né? Finalizar com Santa Teresinha, ó. Cumprir os deveres de Estado. Como? Cumprir os deveres de Estado. Como? Lembra a pequena via de Santa Teresinha? Obras de passarinho, olhos e coração de águia. Né? Essa é a pequena via de Santa Teresinha. Fazer tudo, obras de passarinho, né? Fazer as pequenas coisas do dia a dia, mas com olhos de águia. A águia tem um foco, não tem, gente? Assim, ó, a águia, ela tem um foco, o olho dela é muito focado. Eu acho incrível aqueles vídeos que a gente vê assim, a águia vem voando e ela vai para um rio, um lago, enfim, e ela lá de cima ela vê o peixe. Lá de cima ela vê o peixe. E o peixe está dentro da água. E ela vem focada e com as garras, tum, ela só molha um pedacinho assim, ó, tum, pegou o peixe. Olha o olho. Obras de passarinho. Fazer as coisas pequenas, mas com olhos. E esse olho da águia está onde? Está em Cristo. Por isso que o olho é de águia. Porque o foco em Cristo. E o coração em Cristo Jesus também. Tá? Então, obras de passarinho. Como é que é uma obra de passarinho? Vai lavar louça? Lava bem lavadinha. Lava bem lavadinha. Vocês sabem que eu lavo as camisas brancas do meu filho todas na mão, né? E ele adora uma camisa branca. Eu tô ali no tanque, às vezes assim, tô ali assim, queria estar fazendo outra coisa. Eu disse, não, vou ficar aqui no tanque. Mas eu vou lavar essas camisas e boto de molho. E faço minhas misturinhas lá com alvejante, que eu já mostrei pra vocês. Vou fazer isso bem feito. Eu vou fazer o roteiro dessa live. Eu vou fazer esse roteiro muito bem feito. Eu vou me preparar pra live, eu vou tomar banho. Eu vou me perfumar. Eu tô de sapatinho aqui. Podia estar descalço, podia estar de chinelo. Não, tô de sapatinho. Eu vou estar inteira. Pequenas coisas, mas pequenas coisas bem feitas. Você está trabalhando, você tem um trabalho administrativo, você é uma advogada, você é uma confeiteira. Faça as coisas bem feitas. Esses dias a gente foi fazer um lanche, um burger, sabe? Hambúrguer, assim, bem gostoso. Eu não consigo comer o inteiro, né? Aí eu dividi um com meu marido lá. E aí meu marido falou pra mim assim, Van, meu marido ele é muito observador, muito mais que eu. Ele assim, Van, olha aquele pano lá no chão. Tinha um pedaço assim, tinha um pano sujo, horroroso no chão, velho. Aí ele falou, por que não botou um tapetinho ali? Assim, pois é, olha como ia ficar mais aciado. Aí a gente pensou, meu Deus, como é que é a cozinha? Tá vendo? Faça as coisas bem feitas. Obras de passarinho, tudo aquilo que é pequenininho, que parece que passa despercebido, vai lá e faz bem feito. Santa Teresinha, quando as monjas, as carmelitas, jogavam o seu lenço, ela quietinha ia lá e dobrava pontinha por pontinho e guardava. Faça as coisas bem feitas. No seu trabalho vai entregar um relatório, entregue bem feito. Eu fui professora universitária muitos anos. Fui professora de pós-graduação. Meu Deus, tinha aluno que me entregava os trabalhos como um lixo. Mas tinha alunos que me entregavam o trabalho que era um capricho.
Faça tudo para honrar e consagrar a Deus. É ali que você vai encontrando os seus talentos. Essa é a pequena via de Santa Teresinha. É ali que a gente vai encontrando a nossa santidade. Aquilo que Deus nos fez para ser, para multiplicar e consagrar o Senhor. Faça as coisas bem feitas. Perceba que hoje as pessoas não fazem nada bem feito. Nada. Eu estava conversando com meu marido, eu comprei algumas coisas de final de ano. Tudo precisou trocar. Absolutamente tudo precisou trocar. Nada veio bem feito. Nada. Nada. Não existe mais capricho, não existe mais cuidado, ninguém é mais passarinho. Todo mundo quer ser águia, mas nem passarinho é. Entende? Então quem encontrar o seu talento, aí eu não sei o que eu sou, eu não sei. Obras de passarinho, começa a fazer as coisas pequenininha e com muito cuidado. Vai trabalhar, vai chegar no trabalho, toma um banho antes de trabalhar. Chega maquiada, chega pronta no teu trabalho. Quantas pessoas vão trabalhar e se arruma lá? Gente, é um absurdo. Se arruma, chega pronta no seu trabalho. Chega pronta, já chega pronta no sentido de prontidão. No seu ambiente de trabalho, arrume a sua mesa. Dê uma faxina naquele ambiente. Ah, mas eu não consigo, não tenho tempo. Gente, no escritório da família, tinha vez que era 10 horas da noite, eu estava faxinando. Inclusive, eu podia pagar muito bem uma pessoa para fazer aquilo. Mas eu fazia questão de fazer. Para me conectar. Vocês sabem que aqui sou eu que dou a faxina aqui no escritório? Minha diarista poderia fazer, não, mas eu faço questão. Obras de passarinho. Isso é importante para a nossa alma. Fazer as coisas bem feitas. Isso vai nos alinhando, ordenando a nossa alma. Quem tá aqui? Sana. Ai, Sana, será que tu é minha aluninha? Certo? Então, minhas águias, pra gente ir finalizando, senão já estiquei muito o assunto, né? O seu talento vai dar trabalho. Todo talento dá trabalho, tá? Mas a gente sabe, que a preguiça vocacional, o que Jesus falou, o que Deus falou na parábola, servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Nós não queremos ser servas más e preguiçosas. Nós queremos ser essa serva aqui, essa serva, fiel. Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, eu quero e vou usar o meu talento. Mas eu andei muito distraída, estou muito perdida, eu estou começando a despertar agora que eu estou começando a despertar, agora que eu conheci a professora Vandressa, agora que eu quero educar a minha alma, educar e formar a minha alma. Então, o que eu vou fazer? Começar a ficar mais quietinha. Entrar na minha cela, construir uma cela para mim. Fica quietinha. Parar de ocupar os outros com as minhas coisas. Isso já é uma evolução espiritual e madura para a nossa alma. E obras de passarinho. Vou falar disso sempre, 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 sempre. Essa é a pequena via. Obras de passarinho. Fazer as coisas bem feitas. Quantas vezes eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês há um tempo atrás, agora, poucas semanas, né? O faxinão que eu fiz ali na minha cozinha. Aquilo é a pequena via, gente. Pequena via. As limpezas que eu faço nos guarda-roupa aqui em casa. Essa é a pequena via. Nós temos que ordenar a nossa alma. Ordenar a nossa alma. Quando eu falo para vocês, falo com muita humildade isso, tá, gente? Falo com muita humildade. Eu digo que eu não tenho mágoa no meu coração hoje, mas eu vivi anos com muita dor no coração, com a falta de perdão. Hoje eu não tenho, mas foram anos que eu vivi. E tenha certeza que essa pequena via das coisas, de eu fazer as coisas sempre com muito cuidado, quem foi minha aluna,
dentro do relicário sabe. Tudo que a gente organiza, tudo que a gente faz com cuidado, todo o carinho, todo o cuidado com as alunas, as nossas mentorias. Eu fiz mentoria com mais de 3 horas. Era 1 hora. Eu vou mais de 3 horas. Então, isso vai ordenando a nossa alma, pequena via. Vai nos ajudando a viver o toque da graça. É super importante. Que é a entrega total naquilo que você faz para honrar e consagrar a Deus. Então, como você vai usar o seu talento em 2024? Como? Com a pequena via. Obras de passarinho. Pequenininho, mas tudo bem feito. E com os olhos e coração de águia. Ou seja, os olhos no Senhor e o coração entregue ao Senhor. Amém? Amém, 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 amém? Amém? Olha o que a Sandra escreveu aqui, ó. Estou indo para a academia cedo. Nunca malhei de manhã. Estou orgulhosa de mim. Parabéns, Sandra. Essa também é uma pequena via, tá? Ordenar o nosso corpo. Obras de passarinho. Vai lá e faz o teu exercício 1 hora por dia. Como é importante nós dominarmos o nosso corpo. Tá? Isso é muito importante. Eu vou falar muito disso. Sabe aquela frase assim, ó, meu corpo, minhas regras? Tem um negócio assim? Meu corpo, minhas regras. Ela pode ser, a forma como é falada é feminista, né? Mas como a gente vai começar a falar, é espiritual. Meu corpo, minhas regras. Porque a gente precisa dominar o nosso corpo. Não é o nosso corpo que nos domina, tá? Nós vamos dominar o nosso corpo. E a gente vai falar disso ao longo do ano. Beijo, minhas amadas. Deus abençoe vocês. Que vocês fiquem muito sensíveis ao talento de vocês. Que a gente usufrua o nosso talento. Que nós possamos multiplicar o nosso talento. O nosso talento é tudo aquilo que a gente faz com mais facilidade. Ele está aí dentro de você. Talvez tem tantas distrações que formou aquele verniz, aquela capa grande. Pega uma lixa, ó. A lixa, qual é a nossa lixa? O silêncio. É a pequena via, as obras de passarinho. Pega a lixa e vai lixando, até tirar toda essa capa toda. E aquele talento vai brilhar, reluzir como uma luz. Reluzir como uma luz. Amém? Amém? A Edi aqui. Oi, Edi, querida. Adri. Que delícia, que delícia. Beijo. Obrigada, Van, por você nos ajudar demais. Ai, querida, esse é o talento que Deus me deu. Eu preciso, né? Não tem pra onde correr, gente. Eu não tenho pra onde correr. Vocês sabem que eu vivi muitas provações, meu Deus, para estar aqui com vocês. Não foi fácil. Ainda não é. Vocês sabem, né? Que eu abri mão de muitas coisas para estar aqui. Coisas grandiosas. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que esse ano eu vou conseguir falar sobre esse assunto. Mas a gente, sim, ó, nós precisamos dizer sim, não adianta correr, tá? Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Um beijo no coração de vocês, obrigada por mais uma live, pela participação e a gente se encontra amanhã nos stories. Beijo, sempre um prazer estar aqui com vocês e receber esse carinho. Deus abençoe a todos vocês. Amém.